Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, traz a revelação do alto, Jesus. Senhor Deus, fala conosco de uma forma poderosa e íntima, Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor Deus, de uma forma que só o Senhor sabe, Senhor Deus. Vai naqueles lugares, ó Senhor Deus, que só o Senhor sabe chegar, ó Deus. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa vida, Senhor Deus, para que o Senhor opere em nós o Teu querer, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 ao 10. Glória a Deus. Obrigado. A palavra de Deus diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que me desviasse de mim, se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Eu quero ministrar sobre o bendito do espinho na carne desse homem bendito, apóstolo Paulo. Quero ministrar, irmãos, e falar para você algo. Todos nós temos um espinho na carne. Eu e você temos as nossas fraquezas, as nossas situações, as nossas angústias, as áreas que precisamos vencer. E eu quero trazer luz aqui. Quero fazer de 2 formas. Eu quero falar o que pode ser, eu não vou afirmar o que é, eu vou falar o que a Bíblia nos dá margem para entender, algumas possibilidades que a Bíblia diz a respeito dessa fragilidade. Mas eu quero gastar um tempo maior falando no que provocou isso na vida do apóstolo Paulo, o que gerou na vida dele. Talvez você já ouviu uma palavra semelhante a essa, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo faz nova todas as coisas. Você crê nisso? Glória a Jesus. Então eu quero falar um pouco sobre o que a Bíblia diz, quais são as possibilidades daquilo que pode ser o espinho na carne. Porque o espinho da carne dos outros todo mundo quer saber, né, irmãos? Mas o seu mesmo você não quer nem lembrar que você tem, é verdade ou não é? Eita, Jesus, já começou. Nem comecei a pregar, os irmãos já estão aí. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 29. A Bíblia nos dá margem para algumas coisas, porque eu já ouvi algumas coisas muito estranhas, irmãos, que eu não vi na Bíblia. Eu vi algumas afirmações muito estranhas. E, do espinho, porque o espinho é tal coisa. Não, eu vou te falar que pode ser, mas a Bíblia não afirma. O que a Bíblia não afirma, nós não afirmamos. O que a Bíblia não diz, nós não falamos. Mas a Bíblia diz o seguinte: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me abrase. Primeiro, então, pode ser algum tipo de tentação que o apóstolo Paulo tivesse na sua vida. Por quê? Porque ele diz aqui: quem que não enfraquece? Quem que é essa pessoa que não tem as suas fragilidades, as suas dificuldades? Pode ser algum tipo de tentação, nós não sabemos qual é o tipo dessa tentação, mas pode ser alguma coisa que o afligia toda vez que ele era tentado. Pode ser um sexual, pode ser algum tipo de atração, a Bíblia não diz. Mas nós queremos achar um porquê às vezes, ou querer defender coisas que o que a Bíblia não diz. Não afirme o que a Bíblia não diz. Não entre em demandas que a Bíblia não afirma.
Mas pode ser um tipo de tentação. E eu e você passamos por alguns tipos de tentações. Você tem que saber aquilo que te traz tentação. Você tem que saber aquilo que às vezes chama a sua atenção. E você deve lutar contra isso. Né? A Bíblia diz, resistir a Satanás e ele fugirá de... Então, eu resisto a Satanás e ele foge. Mas da tentação, eu fujo dela. É diferente. De Satanás eu me posiciono. Em nome de Jesus eu não aceito na minha vida. Satanás, sai da minha casa. Satanás, solta a minha família. Contra Satanás eu dou comando, eu me posiciono. Mas contra a minha tentação, eu fujo dela. Amém? A questão é que às vezes a gente inverte. A pessoa vive a vida inteira fugindo de Satanás. Mas na hora da tentação, ele acha que ele é muito bom. Ah, isso não tem problema. Ah, isso não tem mal nenhum. Não, eu sou homem de Deus, eu venço isso. E quando você vê, menos você imagina, você cai. Porque você está fazendo a sua força. Contra a tentação, você foge. Contra Satanás, você permanece. Glória a Jesus. Mas às vezes nós queremos vencer e tal. Eu estava conversando com minha esposa algumas coisas esses dias. E eu lembrei da minha... A gente, quando tinha formatura de curso de maturidade OCTL, nós fazíamos um reencontro das matérias que nós estudávamos. E eu me lembro que era a época daquele... Tem alguém de Goiânia aqui? Poucas pessoas de Goiânia. Tinha uma festa que chamava Go Music em Goiânia. E era uma festa que ia muitas bandas e tal, né? E eu lembro que o pastor Naor era o pastor nosso da Rede Jovens. E aí, naquela empolgação toda, eu falei, irmãos, nós vamos lá no Go Music evangelizar. A juventude gritava e urrava. E aí eu fiquei pensando, quais são as bandas que vão tocar? Aí eu lembrei das bandas. Eu falei, rapaz... Se eu for lá é perigoso eu subir naquele palco e pular de cima do povo, gritando e tal. Eu vou cair num negócio desse. Aí eu me lembro que eu fui almoçar. Aí tinha uma irmã sentada. Não, a gente vai evangelizar e tal. E eu comendo, irmãos. Eu falei, mãe, eu não vou num negócio desse jamais. Aí ela olhou para mim, ela falou desse jeito para mim. Vigia, irmão. Aí eu falei, eu estou vigiando. Ela, como? Você não é homem de Deus? Eu falei, eu sou tão homem de Deus que eu sei que eu sou fraco nessa área. Eu não tenho que ir lá para tentar ver se eu vou vencer. Mas nós queremos vencer o pecado próximo do pecado. Eu quero vencer a minha luta próximo daquilo que me traz fragilidade. Esse é o problema nosso. Nós não entendemos que aquilo vai nos levar para o pecado, vai nos levar para a queda. Então você não tem que ficar testando o quanto você é forte. Você só tem que fugir do pecado, simplesmente assim. É porque nós achamos, não, porque eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, não, eu não tenho problema nessa área, não tenho problema, eu posso ficar perto dessa pessoa, eu posso sair com essa pessoa, eu posso ir para onde for, mas você vai cair, irmão, irmã. Glória a Jesus, posso ouvir um amém? Os irmãos estão comigo? Então, pode ser algum tipo de tentação. Então, deixa eu perguntar se os irmãos entenderam. Tentação, eu fico ou eu fujo? E de Satanás, eu fujo ou eu resisto? Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo, então. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 27. Esse aqui nos dá margem para entender que pode ser esse espinho na carne de Paulo, algum tipo de perseguição. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, entre trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. O homem que passou problema na vida. E você está achando que você está com um probleminha, irmãos? Então,
uma outra situação que pode ter sido um espinho na carne de Paulo. Tamanha aflição, tamanha perseguição na vida dele, e aquilo poderia talvez causar angústia nele. Para onde ele ia, para onde ele olhasse, o tempo inteiro perseguido, o tempo inteiro pressionado, o tempo inteiro tribulado. Então pode ser que as perseguições tornaram-se o espinho na carne de Paulo. Sabe aquelas coisas que você vai fazer e parece que nada dá certo na sua vida? Você tenta uma vez e pode ser que você desista. Não, porque nós achamos assim, não, 3 vezes um naufrágio, irmão, certamente não era para esse homem chegar onde ele tinha que chegar. Vamos ser honestos? Mas então nós achamos que as dificuldades ou as situações é sempre Deus se opondo a mim. Mas irmãos, às vezes não. Às vezes Deus quer ver a sua perseverança. Às vezes Deus quer ver a sua dedicação, a sua resposta, o seu avançar. Então pode ser um tipo de perseguição. Alguém já passou algum tipo de perseguição na sua vida? E aquilo que te incomoda, aquilo que vai te afligindo. Então talvez pode ter sido. A Bíblia nos dá margem para isso. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 15. Olha o que é dito aqui. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Uma pergunta. Porque vos dou o testemunho de que, se possível fora, arrancaria os vossos olhos e me dariam. Isso dá margem, talvez, para falar que o apóstolo Paulo tinha algum problema nas vistas. E então esse povo ama tanto Paulo que, se fosse possível, ele arrancaria os olhos e daria para Paulo enxergar melhor. Pode ser que Paulo tivesse algum problema de vistas, não enxergasse bem, tivesse a vista embaçada, não tivesse clareza com o que enxerga, porque quem não enxerga tem dificuldade para caminhar. Talvez isso pudesse ser um dos problemas de apóstolo Paulo, não enxergar com facilidade, não ter clareza para onde vai, não ver o caminho que ele deve passar. Isso nos dá margem, a Bíblia nos dá margem, mas nós não podemos afirmar, nós estamos aqui colocando possibilidades. Os irmãos estão aqui comigo? Glória a Deus. Esse aqui é o que eu mais gosto. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Olha o que é dito sobre Paulo. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes. Olha que interessante. É um homem que tem presença para escrever. Escreve com maestria. O cara é um maestro para escrever. Mas diz, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Apóstolo Paulo não tinha aparência que trazia confiança e a pregação dele era horrorosa. Vou contar para vocês, tem dia que eu subo aqui de jeito, irmãos. Falo, nossa, eu estou feio hoje, ô palavra ruim. Pode ser que era algum espinho na carne, ele não era tão bom pregador. Ele não tinha uma aparência que trazia presença, né? Eu viajei com a minha família, eu fui na casa do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Foi essa que a gente foi, né? E aí, irmãos, a hora que eu cheguei lá, eu fiquei impressionado. Depois eu fiquei sabendo dessas coisas. A maioria dos presidentes dos Estados Unidos, ele tem uma estatura bem mais alta do que o comum, do que da média. Para quê? Para onde ele chegar, trazer o quê? Presença. A presença do presidente americano, ela causa olha, esse presidente chegou, traz segurança, é ou não é? Os irmãos baixinhos não falam nem amém. Os irmãos se sentiram acusados, irmãos, não fica assim não, para com bobeira, para de bobeira. Os irmãos aí, então, tem gente que está indo embora, volta aqui, irmão, senta aqui. Sabe, irmão? Irmãos, eu não estou falando nada não, estou falando aqui a palavra. E aí tinha estátua do George Washington, grandão, irmãos. Eu falei, gente, se esse cara era dessa altura, e eu fiquei lá tentando entender o tamanho dele. E aí você faz pessoal que é americano que vai ficar até chateado comigo. Aí eu fui fazer andar por dentro, um tour dentro da casa dele. E aí passou até a cama do George Washington lá, irmãos. Mas a hora que eu olhei aquela cama, a cama não era grande. Eu falei, ué, a estátua do cara é desse tamanho, mas a caminha desse tamanho, meu pé fica para fora dessa cama. Então eu fiquei na dúvida da estatura dele. Mas a Bíblia diz, não quero falar dele, eu quero falar de Paulo. Mas Paulo é dito dessa forma, é uma pregação fraca, sem eloquência, sem
peso. Mas quando ele escrevia, as pessoas até hoje, nós falamos das cartas de Paulo, irmãos, há peso, a vida, a revelação, a influência. Mas a presença dele não trazia isso. Pode ser que esse fosse o espinho na carne de Paulo, de não se achar aparentemente adequado, não se achar na estatura que pudesse trazer segurança para quem o visse. A pregação não tinha o impacto que deveria. Poderia ser esse o espinho da carne de Paulo. E eu te digo, irmãos, tem dia que eu sinto que esse é meu espinho. Tem dia que eu sufro, oh Deus, a glória, ajuda teu servo, Senhor Deus. Traz uma palavra de peso. Ô Senhor, usa o teu servo aqui nesse lugar. Não que eu me acho baixo, irmão, mas tem dia que eu me acho feio, irmão, vou confessar. Tem dia que alguém já acordou assim, não, mas hoje eu estou acabado. Nossa, alguém já aconteceu isso? Só uns 2, 3. Pô, lindão, né? Bonitão. Vocês estão achando o quê? Vocês estão me acusando, levantando a mão? Não me sinto acusado por vocês, não. Nem amedrontado. Não adianta vir, não. Mas isso aqui poderia ser um espinho na carne dele. Um incômodo. De não achar que fosse tão usado, talvez por Deus. De achar que talvez sua palavra não estivesse alcançando, talvez, o coração do que deveria. E aí, então, isso aqui é o que a Bíblia fala a respeito de possibilidades. Pastor, qual que você acha? Eu não acho nada, só estou lendo o que a palavra de Deus diz. Eu não tenho aqui uma clareza do que seja. Há muitas possibilidades. Ou pode ser um pouco de cada, mas uma coisa é certa. Nós temos um espinho na carne, irmãos. Nós temos coisas que nos incomodamos. Há coisas que nem o nosso cônjuge sabe ao nosso respeito. Há lutas que nós passamos que nem os nossos amigos ou pais sabem ao nosso respeito. Há mentiras de Satanás que vêm na nossa mente que nós não temos noção delas. E o tempo inteiro nós precisamos vencer em nome do Senhor Jesus. Por que eu falo que tem que vencer? Porque você vê que o apóstolo Paulo não se entrega por conta do espinho. Você não viu Paulo aqui desistindo por conta do espinho, mas você vê um homem completando a carreira que lhe foi proposta. Olha a diferença. Mas às vezes nós desistimos e nós não aceitamos por conta dos espinhos. Eu não sou tão capaz, eu não me sinto capaz. É um espinho que você está aceitando na sua vida. Eu vou desistir de tudo. É um espinho que você está aceitando na sua vida. E não, é difícil para mudar. Você está aceitando um espinho na sua carne. Eu não sei falar como deveria. Você está aceitando um espinho na sua carne. Eu vou desistir de tudo. Você está aceitando um espinho na sua carne. Não aceite, porque ele não provém de Deus, mas Deus o usa. Entendeu a diferença? Por que ele não provém de Deus? A Bíblia diz, olha só, voltando lá, 2 Coríntios, a Bíblia diz: foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. O que significa um mensageiro? Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Eu não acredito que Deus traz doença na vida das pessoas. Eu não acredito. Mas Deus pode usar aquela doença para falar com você? Pode. Mas eu não acredito que Ele trouxe essa doença. Eu não acho que Deus vai gerar circunstâncias para você cair. Não acredito nisso. Eu acredito que Satanás pode colocar espinhos, mandar mensageiros para que você caia. Mas Deus pode falar com você na sua queda? Pode, mas eu não acredito que foi Deus que te levou para a queda. Porque muitas vezes nós achamos que foi Deus que gerou aquela circunstância. Deus colocou essa doença na minha vida para falar comigo. Não acredito que Deus colocou essa doença, mas eu acredito que Deus pode falar com você nessa circunstância. Quantos creem nisso? Eu creio que Deus pode falar conosco. Os irmãos estão comigo? De verdade? Então, eu não acredito que tenha sido o Senhor, mas eu acredito que a Bíblia diz, mas o Senhor pegou aquela circunstância e falou com ele. Vamos lá então. Esses dias também, porque quando eu estava lendo o texto, alguém falou assim: eu não preciso orar mais para Deus, eu oro para Deus só uma vez, é suficiente orar para Deus. Uma única vez. Aí alguém, esse dia aí, estava com os pastores, aí um pastor perguntou: pastor, você acredita nesse ensinamento que uma vez que você pede, você não precisa mais pedir? Falei: irmãos, eu acredito que na Bíblia diz. Se a Bíblia diz algo, é o que eu acredito. A Bíblia diz
que Paulo orou por 3 vezes para que lhe fosse tirado esse espinho. Ele orou uma vez, foi suficiente? Não. Orou 2 vezes, foi suficiente? Não. Orou 3 vezes. Sabe, irmãos, nós achamos aquela história. Eu já pedi para Deus, no dia que Ele quiser, Ele me dá. Não, irmãos, há coisas que nós vamos insistir no nosso coração diante de Deus. Sabe, o Senhor Jesus pediu para que afastasse dele o cálice, Ele pediu por 3 vezes. Pedir, dar-se-vos-á, buscar, acharei, bater, abrir-se-vos-á. Isso fala de um processo de insistência. Então eu pedi uma vez, não aconteceu? Pare com essa história, não é de Deus, você não sabe. E se for de Deus e Deus está querendo esperar você ir até o fim? E se é o Senhor querendo te levar à insistência? E se o Senhor está querendo te levar à perseverança? E se o Senhor está querendo te ensinar outras coisas? Então, pare com essa conversa. Eu pedi. O dia que Deus quiser, Ele manda. Não, irmãos. Senhor, eu peço uma vez, peço 2 vezes. Eu vou esgotar o meu coração na presença de Deus. Jesus fez isso, apóstolo Paulo fez isso. Mas nós abrimos mão com facilidade. Esse espinho na carne, eu vou ter que viver com ele o resto da minha vida. Não, irmãos, pode ser que Deus tire esse espinho. Pode ser que depois Satanás mande outro. Mas aquele você vai vencer em nome de Jesus. Quantos tem espinhos que você já venceu? Você já venceu algum espinho na sua carne? Glória a Deus, para você ver. É verdade ou não é o que eu estou dizendo? Deus já não te levou a vencer coisas na sua vida? Deus me levou a vencer coisas que antigamente me incomodavam de ouvir ou de pensar. Hoje já não toca na minha vida. Por quê? Porque Deus me levou a vencer esse espinho. Irmãos, eu vou te falar um negócio. Deixa eu te contar. Todos os apelos eu estava por conta do bendito do espinho. Tinha dia que não tinha nem apelo, eu já ajoelhava. Eu renunciava por mim, pelos meus antepassados, por todo mundo, pela minha geração passada. Eu pedia perdão se eu tinha alguma coisa. A hora que falou assim, queime aquilo que te lembra do passado. Quase que eu taquei fogo, foi na casa. Sabe, eu não queria nada que me prendesse ao passado. Eu queria recusar tudo. Sabe, irmãos, porque eu queria me ver livre daquele bendito espinho. Foi 3 vezes só, pastor? Claro que não, 10, 15, ou quantas fossem necessários. Eu estava querendo vencer aquele espinho. Então essa história, não, eu já pedi, não preciso pedir mais. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que por 3 vezes, isso fala de insistência no seu coração. Sabe, irmãos, e só você sabe o cansaço que é um espinho na sua carne mal resolvida. Às vezes os outros, quando ouvem sobre o seu espinho, se você tiver liberdade, eu tive um problema conjugal, eu tive um problema com os parentes, eu tive problema com os amigos, mas às vezes quem ouve numa proporção, mas você que está envolvido naquilo, você sabe o tanto que aquilo causa um impacto em você, você sabe o tanto que aquilo provoca angústia no seu coração, você sabe o tanto que aquilo te deixa mal, você sabe o tanto que aquilo te traz angústia e peso no seu coração. Por isso, irmãos, quero te falar uma coisa hoje em nome do Senhor Jesus, não cesse de pedir ao Senhor Jesus, Senhor, tira de mim esse espinho. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Jesus. Mas foi Jesus que trouxe o espinho, irmãos? Mas Ele pode usar o espinho para falar conosco, irmãos? Pode. Ele pode também, se Ele quiser, Ele remover o espinho, irmãos? Pode, claro que pode. Mas no caso de apóstolo Paulo, Ele removeu o espinho de Paulo, irmãos? Não. Então vamos lá. Aí então, quando ele pediu para que tirasse, orou por 3 vezes para que o Senhor tirasse esse espinho. Aí então a Bíblia diz, e disse-me, deixa eu te contar uma coisa. Quando ele orou insistentemente para Jesus, para Deus, para tirar esse espinho, ele parou para ouvir a resposta de Deus. Por que, pastor, mas o que tem isso de tão importante? É porque nós pedimos tanto e nós nunca paramos para ouvir Deus. A gente pede, mas nós não paramos para ouvir a voz de Deus. E aí então, nessa passagem de tribulação, de angústia, de espinho, ele pediu, mas ele parou para ouvir a voz de Deus. E o Senhor disse o que para ele, irmãos?
a minha graça te basta. E aí o Senhor começa a ministrar no coração dele. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Da boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em Cristo habite o poder de Cristo. Aí o apóstolo Paulo já responde com aquilo que ele ouviu. Quero te falar uma coisa: no meio do espinho, o Senhor vai falar com você, irmãos. No meio da angústia, no meio daquilo que te aflige, no meio daquilo que é problema na sua vida, irmãos, o mundo está desabando lá fora, mas o Espírito vai falar com você. Ele parou para ouvir a voz de Deus e ele continua dizendo: realmente, Senhor Deus, eu vou me gloriar, Senhor Deus, eu vou me fortalecer no Senhor, porque quando eu sou fraco, eu sou forte na tua presença. Sabe, irmãos, ele parou para ouvir a voz de Deus, e ele aceitou o Senhor Jesus, porque é o seguinte, irmãos, vou te falar uma coisa comum aqui entre nós. Quando nós pedimos algo para Deus, e Deus não responde da forma que nós gostaríamos, nós falamos que Deus não falou conosco. Vou repetir. Quando nós pedimos algo para Deus, e Deus não responde como gostaríamos, nós achamos que Deus não falou conosco. Sabe o que a gente fala? Deus não está falando comigo. Está falando, irmãos, é porque Ele não quer que você faça. Você que não está aceitando a resposta, irmãos, Deus fala conosco constantemente nos nossos espinhos. É porque nós achamos que Deus não está falando. Deus está falando. Você que não concorda com o que o Senhor tem dito, é você que não concorda com o que o Senhor está falando, é você que não concorda com as direções de Deus, é você que não aceita o que o Espírito Santo está falando, é você que não aceita a exortação de Deus, é você que não aceita a porta que Deus fecha, é você que não está aceitando. Deus está falando conosco nas nossas limitações e dificuldades, irmãos. Deus fala comigo, irmãos, nas minhas lutas, mas às vezes é difícil aceitar aquilo. É difícil entender que só a graça do Senhor me basta. Eu gostaria que talvez Ele mudasse aquela circunstância. E eu vou te falar uma coisa, irmãos, que pode te incomodar. E você pode passar a sua vida inteira com esse espinho na sua carne. Que Deus não vai mudar o que você gostaria, mas você vai ser aperfeiçoado na graça do Senhor Jesus. Você muda como pessoa, irmãos. Você já viu que quando você passa um problema que alguém passou, irmãos, você já viu como que você trata aquele problema? Você já viu tanto que você fica mais doce? Você já viu tanto que você fica mais suave com as pessoas? Você já viu o quanto que você fica mais amoroso com as pessoas quando você passa pelo mesmo problema? Porque antes de você passar o problema, o que você faz? Você não quer aceitar, é verdade ou não é? Não, essa pessoa é mole demais. Não é assim. Porque é o seguinte, irmãos, nós temos resposta para todo mundo. A gente quer ensinar todo mundo, mas, irmãos, quando nós passamos pelo problema que aquela pessoa passa, como é que você fica? Você fica mais sensível. Você fica mais sensível. Você vê com outros olhos. Você vê com outro coração. Você tem uma outra atitude mais branda, mais doce, mais suave sai da sua boca. Você se torna mais manso com algumas coisas. Pode aumentar o temor da sua vida. Fala, gente, mas se isso está acontecendo, então você se torna mais temeroso com a sua prática, com o que você fala. É verdade ou não é? Quando a coisa acontece na cozinha da sua casa, porque quando acontece na cozinha do outro, problema dele, vai limpar lá. Mas quando o problema acontece dentro da sua casa, quando o problema acontece dentro da sua família, como é que você lida? Muda, irmãos. Eu te falo, você muda a sua perspectiva. Você muda o seu jeito de olhar, você muda o seu jeito de falar. Você pode ver que o apóstolo Paulo começa dizendo, olha, o Senhor colocou esse espinho na minha carne por conta dessas revelações que eu tenha, para que eu não me exaltasse, para que o meu ego não achasse além de mim do que convém. Tão interessante, irmãos. Sabe, irmãos, algumas coisas que eu não sei, por exemplo, a gente está fazendo aqui esse café para família com filhos especiais. Eu não tenho filhos especiais, eu não tenho na minha família. Mas Deus colocou um encargo tão forte no meu coração. É como se fosse do meu coração, da minha esposa. É como se esse clamor fosse o próprio coração de Deus. Olha, se preocupa com os meus pequeninos.
Sabe, irmãos, nós deveríamos aprender a viver a vida cristã, não somente quando os espinhos chegassem, essa é a verdade. Nós não precisamos ter espinhos para poder buscar o Senhor de forma diferente. Eu não preciso ter que passar por circunstâncias desgostosas para amar o próximo como a ti mesmo. O espinho foi um alerta. Mas fala para Jesus: Deus, me dá um coração sensível a ti. Me dá a sensibilidade. Porque, irmãos, é coisa tão séria que eu vou te falar uma coisa. O espinho às vezes tem nome, deixa eu te contar. O espinho às vezes se chama Cláudia, Cláudio, Albuquerque, Figueroa, João Batista, Eliabe, Flora, Cíntia, Cíntio, às vezes o espinho se chama casa, às vezes seu espinho se chama Brasil, às vezes seu espinho se chama Estados Unidos, às vezes seu espinho se chama o trabalho que você tem que fazer naquela casa, às vezes, sabe, você sabe o nome do seu espinho, meu amigo, você sabe, pornografia, drogas, alcoolismo, você sabe o que é. Sabe, aquele espinho de passados, né? Deixa eu te contar algumas experiências. Irmãos, é interessante. Há espinhos que, na verdade, Deus já removeu há muitos anos, mas nós, às vezes, achamos que ele está lá. Porque, às vezes, a gente acostumou tanto com o espinho, que a gente não solta nem o bendito do espinho. Deus já tirou o espinho. É verdade ou não é? Tem espinho que você faz, às vezes você está com 2 espinhos, e você fica assim, você acha que você está, nossa, mas esses 2, não, Deus já tirou um. O outro talvez está aí, mas Deus já tirou um. Uma circunstância que eu me lembro, eu não lembro, mas eu vou tentar contar mais ou menos a história que eu vi no rádio uma vez, com um dos nossos pastores. Ele se relacionou muito tempo com uma moça, e ele ficou relacionado com ela 12 anos. E por algum motivo ele encerrou o noivado. E aquele noivado, quando encerrou, passaram muitos anos. Não, foi assim, ele relacionou alguns anos e passaram-se 12 anos. Um dia ele orando, ele sentiu no coração que deveria entrar em contato com a pessoa que ele separou. Que ele separou não, que ele terminou o relacionamento. O que aconteceu? Quando ele ligou para aquela pessoa, ele ligou e falou com ela, falou: olha, eu queria te pedir perdão, eu estava orando aqui, eu senti da parte de Deus, para que eu te pedisse perdão. Aquela menina falou para ele, falou: olha, tem 12 anos que eu esperava essa ligação sua. Durante 12 anos ela sustentou aquele espinho na sua carne. Durante 12 anos aquilo se tornou um incômodo. Durante 12 anos aquilo se tornou aflição no coração dela. E ela ficou presa aonde? Há 12 anos atrás. A vida dela ficou presa 12 anos, nada ia para frente. Ela nunca conheceu mais ninguém, ela nunca se relacionou com mais ninguém. E ela falou para aquele irmão, falou: olha, tem 12 anos que eu esperava essa ligação sua. Irmãos, às vezes Deus já te libertou de problemas. Às vezes Deus já te deu libertação de coisas que você ainda insiste em estar preso. Você provoca aquilo ainda como se aquilo tivesse preso. Eu quero te falar, irmãos, alguns espinhos da nossa carne já foram tirados. É você que não aceita a cura. Os irmãos estão aqui comigo? Glória a Deus. Nós às vezes também achamos, irmãos, de uma forma equivocada, que os problemas que nós temos é sempre um espinho. Deixa eu te falar uma coisa. Há pessoas que têm filhos que dão problemas em casa. Ou às vezes você tem um filho que tem algum tipo de necessidade especial. Quero te falar uma coisa. Seu filho não é um espinho na sua carne. Não trate a sua família como se fosse um espinho na sua carne, porque não é. Porque o Senhor sabe dar boas coisas aos teus filhos. Então, o seu filho, se tem uma necessidade especial, ele não é espinho na sua carne. Se você tem um pai hoje que está te dando algum tipo de trabalho, você que é filho,
Seu pai não é um espinho na sua carne. Posso ouvir um amém? Seu marido não é um espinho na sua carne. Não fica cutucando seu marido. E nem a sua esposa, porque ela também não é espinho na sua... O Glória parou na metade do caminho. Que eu percebi, na hora que falou dela, uma hora que falou dele, parou. Queria te falar uma coisa. É porque nós queremos associar as pressões como se fossem espinhos. Quero te falar, irmãos, nem todas as pressões que você passa são espinhos na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Jesus. Seu marido não é espinho. Seus filhos não são espinhos. Eu quero te falar, irmãos. Estou terminando. O que o espinho produziu na vida de Paulo? Vou te falar, irmãos. Um homem que conheceu a graça de Deus. Porque ele diz, ele compreendeu. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, aquele espinho que Paulo passou a ter, ele começou a perceber que ele estava sendo aperfeiçoado pela graça e o poder de Deus. Sabe, irmãos, enquanto você não perceber o que vai produzir da parte do Senhor Jesus o espinho, você só vai olhar para aquilo que Satanás às vezes colocou. Eu quero te falar uma coisa, você quer olhar para o espinho ou você quer olhar para aquilo que Deus está fazendo na sua vida? Paulo tirou os olhos do espinho então, e olhou para quê? O que Deus vai produzir na minha vida com isso? O que Deus vai gerar na minha vida com isso? O que o Senhor vai gerar no meu coração com isso? A questão é essa, não é mais olhar para o espinho, mas é o que o Senhor vai gerar através daquela circunstância na sua vida. Você vai continuar sendo o mesmo? Ou você vai mudar ao longo dos anos? Irmãos, eu quero olhar não mais para os espinhos que Deus permitiu na minha vida. Eu quero olhar para aquilo que Deus gerou no meu coração. Eu quero olhar para Jesus e falar, Senhor, o Senhor me fortalece nessas dificuldades. O Senhor é comigo, Espírito Santo de Deus. Eu não aceito mais nenhuma dificuldade, Senhor Deus. Eu vou avançar. A Tua graça me basta e me fortalece, Senhor Deus. Eu não posso ser o mesmo, irmãos, ao longo dos anos com espinho. E nada mudar, e nada transforma, e nada acontece na minha vida. Esse espinho tem que te levar a amadurecer em Cristo Jesus. Para você ver quem é o apóstolo Paulo, teve revelação da graça de Cristo. E uma maneira que foi interessante, através do espinho. O espinho na sua carne é para que haja manifestação da glória, da vida, do poder, da unção de Cristo Jesus na sua vida. Não é para te matar o espinho. O espinho vai te levar a crescer. Você pode falar isso para o seu vizinho? Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O pessoal do louvor pode subir. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você sabe que interessante? O espinho gerou poder na vida de Paulo. Eu queria te perguntar uma coisa. O que esse espinho está gerando em você? A sua acusação? O que o espinho está gerando em você? Mentira? O que esse espinho está gerando na sua vida? Cansaço? Desistência? Apóstolo Paulo diz que isso tudo tem gerado o poder de Cristo na vida dele. O espinho é para gerar poder na sua vida. O espinho é para gerar poder no seu casamento. O espinho é para gerar autoridade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando a gente fala de nomes aqui, eu achei às vezes importante falar nome, sabe por quê? Para você ver que você está preso às vezes em pessoas que passaram na sua vida. Relacionamentos passados, e você está angustiado lá atrás. Irmãos, encerra hoje isso em nome de Jesus. Sabe, deixa essas pessoas que passaram na sua vida, que te prejudicaram, seguir o curso da vida delas. Essas pessoas passaram, mas não ache que seu casamento hoje é um espinho.
Não ache que seus irmãos sejam um espinho. Não ache que seus amigos sejam um espinho na sua vida. Não ache que seus filhos sejam um espinho na sua vida. Porque não são espinhos na sua vida. Amém? Irmãos, eu acho que eu deveria pregar aqui sobre cura na alma, sabia? Pregar um monte de palavras sobre isso. Olha, às vezes é de Deus. Você está aí travado na sua vida, por conta de um espinho que passou e você está aí com ele ainda. E o duro é que às vezes esse espinho já saiu da sua vida há tanto tempo, mas você lembra do bendito espinho. Oh, espinho que não saiu. Não, já saiu. Você está com a sensação de ter um espinho aí, mas já acabou, irmãos, esse espinho. Posso ouvir um glória a Jesus? Você lembrou de qual espinho que eu estou falando na sua carne, não lembrou, irmãos? Levanta a mão se alguém lembrou aqui. Levanta a mão em nome de Jesus. Agora eu vi sinceridade. Eu gostaria de orar para que houvesse revelação agora. Houvesse revelação. Que houvesse revelação. Que esse espinho tem que produzir em você poder. Esse espinho tem que trazer poder na sua vida. O perigo, irmãos, é que se não vira poder, você morre por dentro, irmãos. Se esse espinho não se transformar em vida, às vezes ele vai te matando aos poucos. O espinho não vai te matar, a não ser que você permita, irmãos. Mas não vai te matar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos então. Eu quero orar. Espírito Santo. Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito Santo. Um mensageiro trouxe um espinho enviado por Satanás. Mas Cristo se manifestou naquele problema sobre a vida de Paulo. Cristo vai se manifestar na sua vida, irmão. Eu não sei se esse espinho é uma doença, é algum tipo de tentação que você tem, algum tipo de luta, com pornografia, com tentações na rua, com homossexualismo, com drogas. Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus te fala através da palavra, que é para que eu me manifeste na sua vida, meu filho. Manifestação, você vai ter, isso tem que se transformar em poder. Isso tem que se transformar em poder, em vida. Isso tem que se transformar em autoridade. Isso tem que se transformar em unção de Deus, glória de Deus. Isso tem que se transformar em glória. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que essa palavra penetre no coração, lá no profundo, Senhor Deus, de cada ser, ó Deus. Nós não queremos ignorar, ó Deus, as nossas fraquezas, mas nós sabemos que nós já vencemos em Cristo Jesus. Nós não queremos ignorar, ó Deus, tantas coisas que nos afligem, mas em Cristo Jesus nós já vencemos todas elas. Que você possa, em o nome do Senhor Jesus, compreender e viver e experimentar a graça do Senhor Jesus. A minha graça te basta, meu filho, o Senhor te diz. Minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha presença, a minha própria vida te basta, vai te saciar. A própria vida do Espírito vai te saciar. A própria vida de Deus. A própria vida de Deus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.